Estamos de volta com o quarto e último bloco do Cidadania, hoje tratando sobre as alterações na legislação trabalhista e trazendo como convidado o advogado e professor Dr. Luiz Carlos. Nós conversávamos no bloco anterior, né, Dr. Luiz Carlos Herval, sobre a questão de hora extra, sobre a questão também do teletrabalho. E só para finalizar essa questão, nós citamos aqui que o empregado sobre o regime de teletrabalho é diferente do trabalhador autônomo. Então, assim, o empregador, por mais que possibilite o teletrabalho, ele mantém, né, o seu poder de direção e toda a sua fiscalização através desses meios telemáticos, né? Porque senão não fosse, né, não tinha essa nova relação do teletrabalho, não é isso? O teletrabalho prestado de forma autônoma é a diferença da relação de emprego e relação de trabalho, né? A relação de emprego, ela possui como principal fundamento a subordinação, né? No teletrabalho regulamentado atualmente, a subordinação permanece. A atividade, o desempenho do trabalho desenvolvido pelo empregado continua sob controle do empregador. Você não está contratando só o resultado, né? Você contrata um todo, de forma diferente pelas peculiaridades de cada situação. Isso. Continua sendo relação de emprego. Doutor Luiz Carlos, e tratando agora um pouco sobre a questão das férias. Atualmente a legislação ela permite que o trabalhador divida em até 2 períodos as suas férias. E a nova legislação trará então que é possível dividir em até 3 períodos. No seu entender, isso é benéfico, isso é prejudicial de alguma forma ao trabalhador? No nosso dia a dia da Justiça do Trabalho, né, nós temos relação com vários tipos de empregados, né, e empregadores também. O que é que acontece atualmente? Aquele trabalhador que é beneficiado com as férias de 30 dias é o trabalhador que tem uma remuneração aí de 5 salários mínimos para lá. Por que eu estou dizendo isso? Porque é o trabalhador que consegue comprar um pacote de viagem e passar 20 dias viajando. Né? Então ele goza efetivamente de 20 dias de descanso. A grande realidade do nosso país, né, o percentual de trabalhadores que ganham um salário mínimo é muito maior, ele não consegue gozar 30 dias de férias. Por quê? Porque a remuneração dele não permite que ele passe 30 dias longe de casa, passeando, tendo despesas extras. Então, a realidade é que, no meu entender, a divisão em 3 períodos, desde que um não seja menor do que 14 dias, como o Jorge falou, vai permitir ao trabalhador esse descanso. O questionamento é se o fracionamento dessas férias vai permitir que o trabalhador tenha o descanso mental e físico necessário. No meu entender, sim. Esse período de 14 dias vai permitir que o trabalhador se desligue totalmente do seu ambiente de trabalho e vá curtir o seu descanso. Nos outros 2 períodos, pode fazer viagens curtas para visitar um parente. Ficaria, no caso, 8 dias para cada, né? Dentro desse Isso. 14, ele poderia dividir 8 e 8. Na verdade, há uma comparação que diz que o trabalhador ganhou mais dias de férias. Por quê? Porque a nova legislação também proíbe que as férias tenham início 48 horas antes de finais de semana ou feriados, né? Ou seja, vai ter que tirar as férias aí numa segunda ou numa terça-feira, o início das férias, vai conseguir emendar aí com o final de semana. Você tem esse lado bom aí. Tem. Ou seja, você vai ficar aí 10 dias, né? Em termos de período teoricamente ganhou 5 dias de férias, essa comparação que se faz, mas não ganhou. Eu sei. Na realidade, isso é só para justificar até a preocupação maior, que é o descanso mental. Né? Isso. E o outro lado, só para complementar, da empresa, que no período de férias tem que contratar um terceiro para substituir, para ocupar o lugar da pessoa que saiu em 30 dias de férias. A partir do momento que você fraciona, fica períodos menores, a empresa consegue ajustar a mão de obra ali para não precisar contratar outra pessoa. E com isso encarecer a própria atividade do modo geral, o que pode trazer prejuízo para toda a comunidade de empregados. Uma coisa que eu gosto, nós vamos deixar claro aqui, pelo menos a minha posição, eu sei que há muita má-fé, inclusive de empregador, muitas vezes do empregado. Mas eu penso que para a gente verdadeiramente avançar como país, a gente tem que acreditar primeiro no empreendedorismo, na atividade empresarial, e o empregado vestir a camisa da empresa e do empregador. Se ele não confia, eu recomendo que ele nem trabalhe para aquele empregador, que ele tem que vestir. Na hora que ele veste, essas alterações podem ser benéficas para os 2 lados. Penso eu, não é? Evidentemente, tem um limite. E o limite, eu acho que ficou muito claro.
são os direitos trabalhistas que não podem ser suprimidos em hipótese nenhuma. Não podem. E aí, se a reforma está suprimindo, com certeza o STF vai declarar inconstitucional. Joyce, vou trazer um assunto aqui para o doutor Luiz Carlos, que a reforma acrescenta alguns artigos à CLT. Inclusive, sob o aspecto positivo, ou seja, do direito legal, é novidade total. Dentre eles, os temas dano extrapatrimonial e responsabilidade por dano patrimonial. Sobre o que dispõe essas novas regras. Aí seria nova em tudo, né? Na verdade, o direito do trabalho, ele busca muita norma, né, muito subsídio no direito civil, no processo civil, porque em virtude, como o doutor Eval falou no início, a CLT ela é muito antiga, né? Acabou de completar 70 anos, apesar de estar sempre no processo de modernização. O dano extrapatrimonial também foi importado lá do direito civil, a questão da preservação do direito à honra, à imagem, à marca da empresa, a boa imagem da empresa no mercado. Então, quando nós falamos em dano extrapatrimonial, agora com a nova regulamentação, o viés é duplo, né? É a proteção do empregado quanto à sua honra, imagem, boa fama, e aí a CLT elenca, e a proteção também da honra, boa imagem e fama da empresa. Então, com a nova legislação, empresa e empregado poderão ser punidos se transgredirem o direito do outro do caráter extrapatrimonial. O patrimonial é o dano efetivamente, objetivamente falando, né? Até então, o dano patrimonial causado pelo empregado à empresa só deveria ser ressarcido se houver previsão lá no início do contrato. Agora, com a regulamentação, se o empregado provocar dano à empresa, né, aí é todo aquele procedimento, houve dolo, houve culpa, o empregado será responsabilizado pelo dano que provocar. A empresa, da mesma forma. Doutor Carlos, uma das principais polêmicas dessa reforma trabalhista é a questão do imposto sindical, né? Atualmente é obrigatório, né, o pagamento e equivale a um dia de trabalho por ano, né? O senhor acredita que essa modificação ela enfraquece o sindicato e, consequentemente, o trabalhador? Não. No meu ponto de vista, é a hora e a vez dos sindicatos. Os sindicatos honestos, que são dirigidos por pessoas que têm compromisso com sua categoria, né? Nós assistimos aqui regionalmente verdadeiras batalhas disputando a presidência de um sindicato de categoria. Será que o interesse verdadeiramente é dirigir a categoria? Né? Porque a partir do momento que você tem um financiamento do seu sindicato, né, todo ano, todas as empresas que têm trabalhadores filiados ao sindicato pagam obrigatoriamente desconto do empregado e pagam o sindicato, você passa a ter uma administração muito leve, muito tranquila, porque você está financiado para tomar a decisão que você quiser. Quando eu digo que é a hora e a vez do sindicato, é porque agora o sindicato vai ter que mostrar serviço. Vai dizer, olha, empregado da minha categoria, eu estou aqui lutando por você, venha se filiar, pague espontaneamente, que eu estou lhe defendendo. Né, pra você. Exatamente. Eu acho que esse momento vai enfraquecer sindicatos que não são sindicatos leais à sua categoria. Mas os sindicatos que são realmente leais à sua categoria, que lutam pelo direito da classe, no meu ponto de vista, eles vão se fortalecer. Por quê? Porque a partir do momento que o empregado observa que existe resultado na manutenção desse sindicato, ele mesmo vai lá e vai se filiar. Eu vou trazer até um dado, eu não tenho certeza exata, acho que o professor Luiz Carlos pode precisar melhor. O Brasil, indiscutivelmente, isso aí é objetivo, é o país que tem mais sindicatos registrados no mundo inteiro. Se você somar, dizem, os países tudinho da Europa, não dá a quantidade de sindicatos que existem no Brasil. Olha, quando diz, eu pensei que fosse brincadeira, mas é verdade, está lá em São Paulo. Tem sindicato dos empregados de fábrica de roupa branca. De roupa branca. Tem sindicato dos empregados dos sindicatos. Não, eu queria que a gente não comentasse e o amigo e amiga de casa tirasse todas as suas conclusões. Outra polêmica grande, até para a gente encerrar, a gente tem que trazer... A gente está nessa reestreia do programa Cidadania, a gente está trazendo a nata.
Com certeza esse pessoal vai voltar, né? Breve, pela qualidade, pela... Menos eu, né? Menos eu, que vocês vão ver aí uma coisa diferente, né? Enfim, que a gente já viu no programa passado. Menos eu, que não quero voltar, porque eu voltei de modo pontual, né? Mas eu vou trazer mais uma polêmica. Aquela questão que até uma discussão do processo legislativo sobre a nova regra que permite às gestantes e lactantes que continue a trabalhar em ambientes insalubres. Essa regra não seria um retrocesso social e à saúde da mulher? Lembrando, esses bastidores é que havia um acordo, né? Ou há um acordo, aí eu não quero entrar nesse meandro, de que o presidente vetaria e parece que não vetou. Também tem essa discussão aí e, enfim, vou deixar o professor Luiz Carlos abordar. Certo. Esse ponto é realmente um ponto muito delicado dessa nova legislação. Mas nós precisamos pontuar a seguinte situação. Onde houver insalubridade em grau máximo, é preciso o atestado do médico da empregada dizendo que ela pode trabalhar. Onde houver insalubridade em grau médio e mínimo, é preciso um atestado do médico da empregada dizendo que ela não pode trabalhar. Então, a sistemática como é. No grau máximo não pode de jeito nenhum, somente se o médico autorizar. No grau médio e no grau mínimo, pode, desde que o médico concorde que não vai haver prejuízo. De todas as formas, o médico tem que autorizar, né? Vai ter que confirmar, né? Para o médio, a grande flexibilização é no grau médio e no grau mínimo, que se o médico disser que é preciso se afastar, se afaste. Se o médico disser que não tem problema, aí ela vai poder trabalhar. Eu entendo que onde há agentes químicos e biológicos, né, insalubres, não é aconselhável de maneira nenhuma que a lactante e a gestante trabalhem. Então, esse é um ponto bem delicado, que eu acredito que dentro do viés constitucional, dentro do viés da nossa Constituição Cidadã, eu entendo que esse ponto ele vai sofrer o controle de constitucionalidade e ele não vai valer. Ainda tem esse aspecto que eu trouxe, né? Nós estamos, infelizmente, o tempo já estourou. Esse aspecto já havia um acordo, né? Lá havia um acordo. Isso, talvez ainda há. Só para finalizar, se o médico, então, ele der o atestado em que não é possível a gestante ou a lactante trabalhar nesse ambiente, ela então passará a receber o salário maternidade. Isso vai carregar a Previdência? Pois é, esse é um problema. Esse aí é outro problema. Vai sobrecarregar a Previdência, porque se não... Deixa uma pergunta aí pro final. Mas também tem a seguinte situação, se não houver outro local que seja salubre, né? Isso. Porque não é possível que ninguém... Se ela não puder ser realocada dentro do ambiente de trabalho. Aí você vai tirar de um canto e vai pro outro. São questões que a gente pode abordar em um outro programa tratando sobre as demais alterações trabalhistas. Vamos também tratar de reforma previdenciária. Pessoal, infelizmente, Luiz Carlos, nem para as considerações finais a gente vai poder passar, porque o tempo estourou, mas desde já, com certeza, a gente vai lhe chamar de volta ainda esse ano e vou assumir aqui o compromisso. Até antes da reforma entrar em vigência, nós vamos continuar o nosso pautão aqui. E vamos também trazer sobre a reforma previdenciária, que na verdade está sendo, né, discutida ainda. Pessoal, valeu, né? Cidadania volta no próximo programa, com certeza com mais um tema instigante para você. Até mais, até o próximo programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos.